as mãos desse homem valem muito. O nível dos quadros que passam pela minha mão, Modigliani, Chagall, Matisse, Van Gogh, Leonardo. Ele ganha a vida ajudando a arte a permanecer eterna. Restaura obras dos maiores pintores da história. O brasileiro Flávio Capitolino mora em Paris há 35 anos. Ele pertence a um mundo que mexe com quase 200 bilhões de reais por ano. O mundo das exposições e dos leilões, dos colecionadores, das galerias, dos museus, da compra e venda de obras de arte. Mas é também um mundo de intriga e perigo. Esse brasileiro, filho de agricultores, acabou no centro de um mistério de 100 milhões de reais e que envolve obras de um gênio, Pablo Picasso. Me dê um museu que eu vou enchê-lo. A frase foi dita por Pablo Picasso. E sem exagero, durante 78 anos de carreira, o artista espanhol, que viveu a maior parte da vida aqui na França, deixou sua marca em números impressionantes. Picasso produziu mais de 13 mil pinturas e mais de 100 mil desenhos e gravuras. Entre os grandes mestres é o que teve mais obras furtadas. Não se sabe onde estão hoje cerca de 1000 criações dele. Contratado na Suíça para trabalhar em quadros valiosos, Capitolino recebeu em 2014 2 obras de Picasso para restaurar. Uma se chama Mulher Arrumando o Cabelo e a outra Espanhola com um Leque. A mulher representada nos 2 quadros é Jacqueline Roch, última esposa do artista. Nessa entrevista em Campina Grande, Capitolino conta à repórter Mônica Silveira que não sabia o que ia acontecer com os quadros. E você restaurou tudo sem saber o destino dos quadros? Exatamente, porque como eu era assalariado, então quando a gente é assalariado, a gente faz, como diz aqui no Nordeste, amarra o burro onde o patrão manda. Tempos depois de terminar o trabalho, ele foi chamado pela filha de Jacqueline. Catherine Houtin, enteada e uma das herdeiras de Picasso, queria que ele restaurasse algumas obras do padrasto. Elas passaram décadas guardadas nesse castelo no sul da França, onde Picasso e Jacqueline viveram até os últimos dias das suas vidas. Ele morreu em 1973, ela em 1986. Começamos a fazer a separação do que precisava ser restaurado e o que não precisava ser restaurado. Tinha as fotos dos quadros que eu já tinha restaurado. Eu falei para ela, não, esses aqui não precisa, que eu já restaurei. Catherine teria se dado conta então de que os 2 retratos não estariam mais no acervo. Quando ela fez assim, Flávio, eu vou lhe contar um negócio, esses quadros são roubados. Acionada, a polícia apontou como primeiro suspeito o homem que tinha contratado Flávio Capitolino para restaurar as obras. Sócio de uma empresa de transporte e armazenamento de obras de arte, Olivier Thomas era velho conhecido de Catherine. Tinha organizado e guardado para ela uma série de quadros de Picasso. Ela tinha confiança cega nele. Quando contratou os serviços de Flávio Capitolino, Olivier Thomas representava um sócio, Yves Bouvier, que é também negociante de arte. Bouvier virou o suspeito número 2 na investigação das autoridades francesas. Isso porque, depois da restauração, Bouvier vendeu os 2 quadros a um colecionador russo, o bilionário Dmitry Rybolovlev. Ele é dono do Mônaco, um dos principais times do futebol francês. Só a coleção de arte de Rybolovlev vale cerca de 6 bilhões e meio de reais. Quando o caso veio à tona em 2015, o russo disse ter sido enganado. Rybolovlev foi a Paris e chamou a imprensa para mostrar a devolução dos retratos que comprou. Eles estão sob custódia da polícia francesa. Capitolino guarda as fotos que provam que ele restaurou os quadros. Foi aqui, no Tribunal de Grande Instância de Paris, no Palácio de Justiça, que o brasileiro Flávio Capitolino foi ouvido como testemunha. O caso ainda está em investigação e corre em segredo de justiça. Capitolino já prestou 5 depoimentos. Quem você acha que é o responsável pelo desaparecimento dessas obras? Eu acho que foi o Olivier Thomas. Porque ele tinha todo o acesso ao... como é que se diz?
ao arquivo dela. Um jornalista francês que acompanha o caso desde o início tem dúvidas. Harry Bellet, que trabalha no prestigiado jornal Le Monde, questiona se de fato houve um crime. Ele observa que nem Yves Bouvier nem Olivier Thomas estão presos. O jornalista do Le Monde suspeita que a herdeira de Picasso possa ter feito alguma confusão diante de um acervo tão grande. Capitulino tem certeza que não. A Catarina nunca venderia um quadro da mãe dela, porque é sagrado para ela. A revista Paris Match desta semana insinua que Catherine Houtin pode ter denunciado o roubo influenciada pelo russo Rybolovlev por vingança. Bouvier teria pago quase 30 milhões a Catherine pelas obras e as revendido para Rybolovlev por 100 milhões de reais. Ou seja, lucrado cerca de 70 milhões em cima dos dois. Para este outro jornalista francês, a história é ainda mais complicada. Pascal Henry investigou o caso e explica que ele envolve não 2, mas 60 obras desviadas. O jornalista acha que Flávio Capitulino sabe demais e que todos os envolvidos nessa trama milionária podem estar em risco. Flávio revela que já foi ameaçado. Você recebeu uma bala no envelope para mim. Eu sei que era uma bala assim, não é? E eu levei isso, mostrei ao meu advogado. Foi uma ameaça. Uma ameaça. Um recado. Um recado. Cuidado no que você fala. A justiça francesa ainda não marcou data para anunciar o veredito. O domingo foi marcado por novas manifestações na região da Catalunha, na Espanha. Segundo as autoridades, 350 mil pessoas saíram às ruas de Barcelona, desta vez contra a independência da região. Já os organizadores falam em quase 1 milhão de participantes. Esse foi um dos maiores protestos contrários à separação. No domingo passado, os separatistas realizaram um plebiscito sobre a independência. A consulta popular não tinha sido autorizada pela justiça. A polícia espanhola usou a força para tentar evitar a votação. Aos 18 anos, o sujeito não sabe dizer boa noite a uma mulher. A despedida da série Nelson por ele mesmo está cheia de frases assim provocativas, ditas pelo próprio Nelson Rodrigues. Olha só como a Fernanda Montenegro e o Otávio Milha se divertem com os conselhos que o nosso maior dramaturgo dava aos jovens. E você, que tem 18 anos, concorda com ele? Nelson Rodrigues? Não. Não é apenas um cronista e um grande dramaturgo. Não. É um dos pensadores fundamentais do Brasil. Nelson escreve sobre as questões do nosso tempo. E como todo poeta do palco, é também profeta. E antecipa as crises existenciais do nosso futuro. Diante disso, eu pergunto: que conselhos Nelson Rodrigues daria à juventude dos dias dramáticos de hoje? Jovens, envelheçam. Eu acho que o jovem só pode ser levado a sério quando fica velho. Seja livre e neurótico. Porque a única maneira que a gente tem de contestar é na neurose. Ele está falando da sua própria experiência. Eu recomendo aos jovens: envelheçam. Envelheçam depressa. Deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isto é um azar, uma infelicidade. Eu queria dizer à juventude que seja livre. Eu já fui jovem também, eu não me reconheço no jovem que eu fui. Eu só me acho parecido comigo até os 10 anos, depois os 30. Bom, eu comecei a ser realmente Nelson Rodrigues aos 7 anos de idade. A professora mandou a gente fazer uma história da própria imaginação. E então eu tirei o primeiro lugar com outro menino. O outro garoto escreveu sobre um rajá que passeava montado num elefante. Eu escrevi a história de um adultério que terminou com o marido esfaqueando a adulta. Eu
creio que a minha professora dividiu o prêmio com outro garoto como concessão à moral vigente. Porque ela ficou apavorada com a violência da minha composição. Eu, quando soube que o garoto também tinha ganho e ouvi a história dele, a dele foi lida em voz alta, a minha não. Eu fiz uma restrição que revela todo o meu despeito profundo, a minha competição feroz. A minha competição feroz. Você ainda tinha competição feroz nesse tempo. A velhice acaba com isso, tá entendendo? É que eu teria posto na testa do Rajá um diamante. Ele não tinha posto. Foi assim que eu me senti escritor com um elan fabuloso. O garoto, o outro, fez um rajá. Você não. Você fez a vida. Foi aí que eu comecei a ser Nelson Rodrigues, o dramaturgo. Por isso as meninas achavam que ele era maluco na escola. Ele pegou uma fama de maluco, de tarado, porque eu acho que ele via, ouvia e expressava. Então, esse movimento de escritor, de precisar partilhar o que está vendo, ele teve desde a infância, ele teve desde sempre. Na adolescência, eu me considero um pobre diabo, uma paródia, uma falsificação de mim mesmo. A partir dos 30 eu me reencontro. Por isso que eu digo aos jovens, não permaneçam muito tempo na juventude, porque isso compromete. Com o tempo eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Em suma, o homem deveria nascer com 35 anos feitos. A idade, ouviu, é uma solução formidável. Segundo nós dois sabemos, a razão é um dentro laborioso, dilacerado. É uma conquista espiritual que o sujeito leva meio século, ouviu, para ter. Eu recomendaria ainda aos jovens que forem capazes disto, que sejam neuróticos, porque a neurose é a única forma de protesto que eu conheço em nossa época. Já que o sujeito individualmente não pode fazer nada, a neurose é um protesto formidável. O homem do nosso tempo tem que fazer a escolha, ou a angústia ou a abjeção. Como essa palavra é tão estranha, é abjeto, quer dizer, aquele que não vale nada. Ou a angústia ou a abjeção. Só os canalhas têm a sanidade do passarinho. Só os canalhas têm a sanidade do passarinho. Portanto, a juventude, eu recomendo. Seja livre e neurótico. Aos 18 anos, o sujeito não sabe como se diz a uma mulher boa noite. Envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam. Nelson, ele vai viver eternamente, porque a cada momento que ele vier, nós estamos ali como entidade da nossa brasilidade. Você acha que carrinho é coisa só de menino e boneca só de menina? A maioria de nós cresceu acreditando que existem brincadeiras e comportamentos apropriados para cada sexo. Um novo documentário discute os modelos que criamos para os nossos filhos. Dante e Gael se dividem entre carrinhos e bonecas. Vão com a mesma alegria das panelinhas à cabana e ao que mais aparecer. Não, ainda tem boca não, olha. Os pais deles, o Tiago e a Anne, cresceram num mundo que era dividido entre coisas de meninos e coisas de meninas, mas decidiram fazer diferente com os filhos. A gente não coloca a criança numa caixa, né? A gente deixa ela livre para ela ser quem ela quiser. E nesse processo, acho que a gente precisa... A gente tem 2 meninos em casa que serão 2 homens. E eu acho que é muita responsabilidade colocar 2 homens nesse mundo e a gente precisa que eles aprendam a cuidar, que eles sejam cuidadosos. Né? Serão pessoas mais independentes. Sim. E homens mais legais. É dessa forma que a diretora Stella Renner acredita que as crianças precisam crescer. E ela mostra isso no documentário Repense o Elogio, que estreia esse mês. Às vezes o elogio é a projeção de um padrão. Você chamar uma menina de princesa, você está chamando ela de loira, delicada, branca, de olho azul. Você está chamando ela de alguma coisa pré-estabelecida. Nós adultos, a gente saber que as palavras vão ter ressonância por uma vida inteira e que a gente está dando contorno para aquela personalidade,
já vai fazer com que a gente repense o elogio. E a gente elogie de uma forma que a liberte, que não crie limites e sim crie possibilidades para ela ser quem ela nasceu para ser. Eu não acho que tem coisas pra mim e pra menina. Desde que eu comecei a dançar balé, eu fiquei mais forte, corajoso e destemido. Quando eu danço, eu sinto paixão. O que o balé traz para ele é força, é coragem, é liberdade, é paixão. Não é o feminino. As crianças podem ser livres, podem ser independentes, podem ser criativas. Brinquedo não tem gênero, brinquedo não tem sexo, as crianças podem brincar com o que elas quiserem. Somos nós, adultos, que estipulamos, olha, isso não pode, isso não é de menino, isso não é de menina, isso não é certo, isso é errado. E isso tem um peso no desenvolvimento da criança. Esse peso só vai aparecer lá na frente, quando essas crianças crescem. É o que tem concluído essa pesquisadora ao longo dos últimos anos. Essas desigualdades, elas fazem com que se estruture a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, ela é baseada em duas premissas, que existem trabalhos masculinos e femininos e que os trabalhos masculinos valem mais do que os femininos. Então, quando a gente divide os brinquedos, a gente já está dividindo o trabalho também. E aí a gente tem, mais para frente na vida, mulheres que chegam a determinados cargos e que ganham menos que os homens, porque o trabalho delas é menos valorizado. Tudo bem ser curioso, experimentar e decidir que quer mesmo ser o Hulk. Nessa escola no Rio, as escolhas das crianças são ouvidas e discutidas com elas e com os pais. Não há padrão a ser seguido. O que você está sentindo? Você é orgulhoso? Está contente? Você realizou isso? Cada um respeitado na sua individualidade. Aqui a sala de brinquedos é conhecida como toca. E na toca não há diferença, divisão entre coisa de menino e coisa de menina. Com as fantasias também. Cada um pode escolher e vestir a que quiser. E como as crianças são livres para criar, alguns personagens que a gente acha que conhece muito bem podem ganhar outras características, outras personalidades. Na escola, inclusive, a gente vê meninos vestidos com umas fantasias, por exemplo, que é da Branca de Neve, mas se você pergunta pra eles, quem é você? E ele fala, eu sou o Shrek, eu sou o Gato de Botas, eu sou o Pirata. Tem meninos que se vestem de princesa com 3, 4 anos, isso de uma maneira até constante, mas que não vão se tornar nem gays, nem transexuais, nem crossdressers, nem travestis, nada disso. Faz parte da criança, está experimentando com 3, 4 anos de idade, é um universo de fantasia. Então a gente realmente busca ampliar esse lugar onde tudo é possível, porque para a criança o que importa é ser feliz e brincar. Para o Tiago e para a Anne, é só isso que importa, que os filhos sejam felizes. Se as pessoas chamam de menina, eu não vou ficar bravo, porque isso não é xingamento, achar que ele é menina, sabe? É normal, entendeu? É da mesma maneira que eles lidam com isso também. Você acha que é menino, ele só vai corrigir, não, ele é menino, mas é só isso. Filho nunca vai ser quem a gente decidir que quer que ele seja. A criança é autônoma, ela vai ser quem ela é. Não depende do meu desejo. Nem do brinquedo que você vai dar pra ela. Muito menos do brinquedo. Gael, você quer cortar o cabelo? Não. Tá lindo. Você quer que ele fique grandão? É. Então tá bom. Grandão. É? Tá bom. Então tá bom. Igual a da Rapunzel, né? Igual da Rapunzel? É. Ah, que legal. É essa naturalidade, né? Oi. Não corta não que tá lindo. O brasileiro não se considera preconceituoso, mas comete preconceito sem perceber. É o que revela uma pesquisa nacional Ibope que ouviu 2.000 pessoas em todo o país. 7 em cada 10 brasileiros já fizeram comentários preconceituosos. 99% dos brasileiros já praticaram ou já viram uma cena de machismo. 97% viram ou praticaram um ato de intolerância racial. 97% também para manifestações de preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. 92% dos brasileiros já praticaram ou viram algum ato de preconceito contra pessoas gordas. É a chamada gordofobia. E quais as frases preconceituosas mais ouvidas pelos brasileiros? Ela tem o cabelo ruim, em primeiro lugar, citada por 70% dos entrevistados. Ela está vestida igual a uma vadia, 68%.
Pode ser gay, mas não precisa beijar em público. Essa frase já foi ouvida por 58% dos brasileiros. O preconceito muitas vezes abre portas para a intolerância. O Fantástico propõe agora uma reflexão sobre casos recentes que estão aí dividindo opiniões e gerando ainda mais manifestações de ódio. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus tem poder. Um traficante usa o nome de Jesus e obriga uma mãe de santo a destruir seu próprio centro de umbanda. Quebra tudo, que a senhora quer demônio-chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Ela é uma Ialorixá, sacerdotisa de culto umbandista. Está sob a mira de uma arma. Rebenta a carrinha desse demônio que tá aí. Foi há 3 semanas na Baixada Fluminense. Em apenas uma delegacia da região, 7 casos desse tipo estão sendo investigados. Um exemplo brutal da perseguição religiosa no nosso país. Historicamente, sempre houve essa perseguição. Ela não é episódica. Mas a nova face dela agora é uma face quando o tráfico de drogas se diz evangélico e começa a expulsar das comunidades as religiões de matriz africana. Eu não quero acreditar que a maioria do povo evangélico faça essa discriminação. Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. 270 obras de 85 artistas brasileiros foram censuradas, proibidas. Sem consultar a opinião pública, o prefeito decidiu. Aqui no Rio, a gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio, não. A exposição se chama Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. As obras tratam de questões de gênero sexual e diferenças. São assinadas por artistas como Cândido Portinari, Lígia Clark, Yuri Firmeza e Adriana Varejão. Eu sou a favor que as exposições tenham sinalização para alertar o público sobre o conteúdo e orientação etária. Mas proibir que a exposição aconteça é um ato de censura, eu acho, inaceitável e perigoso para a sociedade como um todo. Essa mesma exposição, antes de ser censurada no Rio, foi cancelada em Porto Alegre. Protestos acusaram blasfêmia contra símbolos religiosos. Quem está com a razão? A Constituição, a lei suprema do Brasil, que essa semana completou 29 anos, determina: a liberdade de expressão é um direito fundamental na Constituição de 88, como é em quase todas as constituições do mundo. É justamente porque ela é uma forma de permitir que o cidadão ele tenha opinião própria e expresse essa opinião sem que o Estado determine o que ele pode ou não achar. Existe algum limite para a liberdade de expressão? O limite tem que ser aquilo que é vedado objetivamente pela lei. Quer dizer, não é aceitável fazer uma exposição de arte que envolva infligir sofrimento deliberado a um animal, porque isso é vedado pela nossa ordem jurídica, pela nossa Constituição. Não é vedado fazer uma exposição de arte em que uma criança seja vítima de abuso sexual na frente dos outros. Isso é vedado pela nossa Constituição. A imagem de uma menina tocando o pé do artista Wagner Schwartz, que se apresentou nu durante uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, gerou protestos e agressões. A menina estava acompanhada pela mãe, que é cenógrafa, e na porta da sala tinha um aviso sobre cenas de nudez. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diante desta imagem? O artigo 227 da Constituição diz expressamente que é um direito fundamental da criança o acesso à cultura. Verifica-se que, acompanhado por uma mãe que é do meio artístico e o próprio estabelecimento que recebeu aquela obra estabeleceu parâmetros de restrição e necessidade de acompanhamento, que não há nenhum indício de que houve uma vulnerabilidade à integralidade dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A placa indicativa de uma eventual restrição ou de uma descrição do conceito da obra é uma orientação que o pai vai considerar para iniciar a criança na obra ou não. Essa exposição não fere o ECA. Todo mundo é livre para não apenas não ir, mas não levar os filhos e criticar quem vai e quem leva.
questão é saber se eu posso impor aos outros essa minha visão de mundo. Então, uma família que queira, por razão religiosa, moral, convicção pessoal, qualquer razão, queira não naturalizar a nudez, tem todo o direito, inclusive, de criticar quem faça. A questão é, uma família que queira tratar a nudez de forma naturalizada, sem que haja um conteúdo sexual, uma interação sexual com a criança, porque isso evidentemente é vedado, essa família também deve ter o direito de fazer essa escolha. A gente pode achar errado, pode criticar, mas não deve querer impor aos outros o que a gente acha certo. Durante séculos, grandes artistas retrataram a nudez. Michelangelo, Mondigiani, Velázquez, Botero, Miró, Tarsila do Amaral. Esta semana, o prestigiado Museu d'Orsay, em Paris, relançou uma campanha feita há 2 anos. Tragam seus filhos para ver gente nua. O museu informou que a campanha é para compreender melhor as reações das crianças diante de obras de arte. E, claro, motivar as crianças a irem ao museu. Existe uma diferença aguda entre aquilo que é erótico e aquilo que é artístico, o nu artístico. E quanto ao uso artístico de símbolos religiosos? Um dos mais conceituados artistas plásticos do Brasil, Vic Muniz, diz que graças à arte sacra, os fiéis podem formar uma imagem daquilo em que acreditam, a imagem do divino. Para Vic Muniz, sem a arte... A gente ia poder acreditar numa entidade divina, mas a gente não ia ter como comunicar isso de uma forma adequada. Este quadro seria exibido na exposição que foi proibida no Museu de Arte do Rio. A obra se chama Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva. Shiva, na verdade, é um deus. É uma das divindades supremas do hinduísmo. Ao jornal Gaúcho 0 Hora, o autor Fernando Baril explicou: aquilo não é Jesus, é uma pintura. É minha cabeça, ponto. Me sinto à vontade para pintar o que quiser. Diante da lei, essa pintura não representa vilipêndio religioso. Ela não fere o direito de crença. Proibir o que seja polêmico é o oposto da liberdade de expressão, da liberdade artística, da liberdade de informação. A arte, a expressão, por definição, sempre trataram de temas polêmicos, desconfortáveis, desagradáveis, até repugnantes para algumas pessoas. Portanto, proibir porque não se gosta do conteúdo é a censura artística, ideológica, política que a Constituição veda taxativamente, com muita ênfase. O Estado não tem que ser o censor para dizer o que tem ou não valor artístico. A mãe de santo perseguida por traficantes não prestou queixa à polícia. Mas o delegado da área encaminhou a denúncia ao Ministério Público. Pelo sangue de Jesus tem poder. O preconceito é uma maneira muito primitiva de lidar com a diferença. É como se ainda precisássemos, de alguma forma, criarmos grupos oponentes a outros grupos diferentes. Lá atrás, nos primórdios, isso era necessário para a sobrevivência. Hoje não é necessário para nada. Pelo contrário, o mundo é feito de diferenças. Se você também observar, nunca houve um ato hostil de nenhum membro da nossa religião contra qualquer outra religião. Embora secularmente sendo desrespeitado, sendo perseguido, tendo as nossas crianças sendo apedrejadas, os nossos velhinhos sendo apedrejados, nossos meninos sendo discriminados na escola, mesmo assim nós sempre pedimos o diálogo. A intolerância religiosa sempre matou, continua matando e impondo sofrimento. Todas as pessoas muito preconceituosas têm uma característica em comum. O medo, na verdade, um profundo medo de que aquilo em que acreditam, aquilo que os valores que permeiam sua vida se desapareçam, se diluam. Elas veem a pessoa diferente como uma ameaça. A experiência do sagrado é uma experiência muito profunda, muito sincera, tem a ver com o sentido da vida. Então, quando você é limitado, quando você é violentado simplesmente por exercer a sua fé, é o seu íntimo que está sendo violentado, é a sua verdade mais profunda que está sendo impedida. Se o Brasil caminhar para esse desenho que eles querem de sociedade, todas as pluralidades, todas as liberdades serão caçadas. E é só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Esta cena filmada na Baixada Fluminense mostra um adepto da Umbanda sendo obrigado por traficantes a destruir as guias, os colares sagrados da religião.
Ele veste uma blusa com a imagem de Jesus, que também é cultuado na Umbanda com o nome de Oxalá. Mas primeiramente você pede licença a Jesus. O traficante usa o nome de Cristo e ameaça um homem com um taco de beisebol onde se lê diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Todos os cristãos, todas as cristãs são discípulos e discípulos de alguém que sofreu com ódio, a intolerância, a tortura e a violência. Portanto, não tem como usar o nome de Jesus para perseguir alguém. Não tem como usar o nome de Jesus para promover o ódio. Jesus foi vítima do ódio. Usar o nome dele para praticar o ódio é um absurdo, é uma grande contradição. Caetano Veloso falou hoje em Belo Horizonte sobre os casos recentes que têm ganhado repercussão nacional e defendeu a liberdade de expressão nas artes. Estão fazendo uma onda de censura mais ou menos extraoficial, né? Tentando trazer o poder oficial para apoiar essa censura, mas é uma coisa artificiosa, né? O povo fica assustado pensando que alguém está fazendo alguma coisa no sentido de, sei lá, produzir pedofilia. Não há nada de pedofilia, nem coisa nenhuma, entendeu? Há arte. Tem que haver uma resposta da necessidade de liberdade da sociedade, porque sem liberdade não há respeito, entendeu? E sem respeito não há equilíbrio. Então esses que estão dizendo que estão lutando pelo equilíbrio, pelo respeito, eles estão querendo matar a liberdade, o respeito e o equilíbrio. Depois dos comerciais, uma visita aos domínios do homem mais armado dos Estados Unidos. Só metralhadoras, o Dragon Man tem mais de 200, todas funcionando, todas no nome dele. E aqui no Colorado, isso é perfeitamente legal. Uma pessoa pode ter quantas armas conseguir.